Bom, galera, vamos lá então. FGV, simbora. A dona diligente havia conseguido algumas verduras. A forma verbal sublinhada poderia ser adequadamente substituída por duas outras formas, que são, meus amores, pode gritar. Primeira coisa, a banca ama esse tipo de questão. E a segunda é muito fácil, Casca, muito fácil. Olha só que legal. Toda vez que a banca te der aqui, ó, o verbo haver ou o verbo ter mais o particípio, você está trabalhando com o que a gente chama de tempo composto. Você vai decorar o verbo ter mais o verbo haver, beleza? Mais o particípio, você está diante de um tempo composto. Então, para substituir isso daqui, ok? Como a banca quer, simplesmente, da mesma forma, você vai ter que ter o verbo ter com particípio. Sabendo disso, olha que legal. Na letra A, eu tenho, fica. Na letra B, eu não tenho, fora. Na letra C, eu tenho e fica. Na letra D, eu não tenho. E na letra E, eu não tenho. Ou seja, era só você saber que o tempo composto é o verbo ter e haver mais o particípio. Outra coisa legal aqui é simplesmente você saber que o havia, tá vendo? Ó, esse verbo haver no pretérito imperfeito, ele é conhecido como mais que perfeito, ok? E aí você vai colocar assim, ó, no seu mapinha, verbo ter, verbo haver, com o pretérito imperfeito, ele sendo conjugado, tinha amado, havia amado, então é mais que perfeito, ok? O mais que perfeito simples, sem ser em locução, é assim, ó, amara, esse som feio, tá vendo? Ó? Amara, bebera, partira. E o tempo composto, que tem o mesmo sentido, é tinha amado, havia amado, tinha bebido, havia bebido, tinha partido e havia partido. Então, como a banca quer uma outra forma, eu só posso ter o mais que perfeito, ó. Conseguira, tinha conseguido, havia conseguido. Marco e saio correndo pelado na praia. O resto, ó, que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um conseguira, perfeito. Aqui eu tenho o conseguiu, tá fora. Aqui tá dentro. Aqui é conseguiu, tá fora. Aqui tá tudo fora. E a letra E, tudo fora. Então, Pedrão, na primeira questão, a banca está cobrando uma simples reescritura e você vai logo botar aí pretérito mais que perfeito simples, o sonzinho feio, amara, bebera, partira, fora, o verbo ser, ó, fora. O composto, tinha amado, havia bebido, show de bola. E para ter essa semântica do mais que perfeito, o seu esqueminha ter e haver, particípio, e o ter e haver conjugado sempre num pretérito imperfeito. Acabou a questão, muito simples, é uma questão que sempre a FGV cobra, já coloque como padrão. Beleza? Segunda questão. Mais uma questão, vamos lá então. A frase abaixo que mostra uma voz verbal diferente das demais, meus amores, outra questão dada e olha a sacada. Você sempre mata pela voz passiva. Voz passiva é a banca FGV é apaixonada pela voz passiva. Então você vai fazer o seguinte, ó, voz passiva vai decorar a construção. A sintética, que é a menorzinha, o verbo com o se. Aluga-se apartamento, apartamento é alugado. Alugam-se apartamentos. Então eu tenho que ter o verbo com o se, beleza? Esse verbo sempre transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Show de bola. A forma analítica, que é a maiorzinha, sempre um sujeito paciente que recebe a ação, uma locução verbal paciente, que quase sempre é o verbo ser, mais o particípio, beleza? E a agente da passiva, que por regra tem que ter preposição, ou de, ou por, ou per. Então, o garoto foi ferido pelo animal. Tranquilo. Então, Pedro, só com a voz passiva, na cabeça, com essas construções, eu consigo, por eliminação, já matar a questão. Veja bem, na letra A, repare que eu estou procurando ou um verbo com si ou uma locução verbal paciente, ou seja, ser com particípio. Veja,
desestabilizando completamente o ecossistema. Eu nem tenho, ok, o verbo com si e nem tenho locução. Então, essa daqui não é passiva. Eu já deixo aqui, ó, tranquilo. Então, subtende que é uma voz aqui totalmente ativa. Show de bola. Afloram, ó, afloram. Tá vendo? Ó, nem tem o si aqui, nem tem locução. Tá vendo? Não leia não, mas não, filho. Tá vendo? Ó, show de bola. A banca só quer, ó, voz verbal. Olha pro verbo e mata a questão, ó. Letra C, ó. Dentre essas ações, as principais talvez sejam... Eu tenho até o verbo ser, tá vendo? Ó? Mas eu não tenho aqui com o verbo com o si e eu nem tenho uma locução. Eu só tenho apenas um verbo. Então, também não será passiva. Show de bola. D. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem. Tá vendo? Ó? Nem tem o si aqui e nem tem o locução. Então, ó, show de bola. E só sobrou, galera, ó que massa, a letra E. Vamos lá. Atualmente, quando se chama o braço no tatame, ó, chama. Tá vendo? Ó? E, ó, se mencionam espécies em extinção. Ou seja, espécies são mencionadas. É o que, galera? É a sintética acontecendo aqui. E aí você mata a questão com classe. Então, padronize. Então, toda vez que a banca sugerir voz do verbo, é pela passiva que você destrói. Beleza? A voz aflexiva, que também tem o verbo e o si, o sujeito tem que fazer uma ação e sofrer com a ação simultaneamente. Não é o mesmo que a voz passiva sintética, onde o sujeito apenas sofre com a ação. Beleza? Então, Pedrão, muito fácil, muito massa, sem ler muita coisa, tá colocando questão na gaveta. Beleza? Mais uma, vamos lá. Terceira questão, Prefeitura de Osasco, que eu praticamente peguei a prova inteira da Prefeitura de Osasco. Vamos lá então. A banca, olha só que legal, ela já me dá um texto e, cara, a primeira coisa que eu faço é fugir de texto, beleza? Eu não fico lendo muita coisa para não cansar na prova. E exatamente isso que eu ensino também na interpretação textual. Saber destruir o texto pelo comando. Observe que eu vou deixar de lado e vou pegar aqui o comando. E tem assim, ó, para obter lucro. Se substituíssemos a forma obter por uma forma desenvolvida, a forma correta seria: pode colocar no seu caderno, questão clássica da FGV, é esse desdobramento de orações reduzidas. A banca acaba dando uma reduzida e pede uma desenvolvida, para que você desenvolva. É muito simples. Repare que o bracinho do armlock começa aqui no para, tá? E aí, Pedro, me deu o bracinho, vai se lascar, porque eu vou botar a cara da banca, arrastar no tatame. Olha só, para eu troco por a fim de. Tá vendo? Quando a banca me dá um para, eu posso trocar por a fim de e o meu verbo está sempre no infinitivo. Foi o que aconteceu aqui. A banca me deu aqui, ó, o para, tá vendo, ó? Tem um verbo no infinitivo e eu posso colocar aqui o a fim de obter lucro. Tudo se mantém e essa forma é a reduzida. Pois bem, quando a banca pede para que eu desenvolva, observe que agora ela vai me dar o quê? Tá vendo, ó? Então eu tenho o para quê. Quando eu tenho, ela me dá o para quê, se eu quiser, eu posso trocar por a fim de quê. Decore isso aqui porque ela vai pedir, ok? Eu posso trocar por a fim de quê e o meu verbo está no subjuntivo, galera. Então, galera, agora eu vou procurar quem está aqui, tá? No modo subjuntivo, para poder já julgar. Olha só que legal. A letra A, eu tenho um quezinho aqui, ó, e eu tenho já o subjuntivo, que eu obtenha. Tá vendo, ó? Eu, ó, que eu obtenha, que tu obtenhas, e aí show de bola. A letra B, que obtivesse, tá vendo, ó? Que eu obtivesse, se eu obtivesse. Então, tudo isso aqui é subjuntivo, eu não posso cortar. Mas olha que legal, obteve, não é subjuntivo, tá fora. Obtém, não é subjuntivo, e obtinha, não é subjuntivo. Eu já consigo cortar, galera, 3, tá vendo, ó? Show de bola. E agora, Pedrão, qual é o correto? Galera, agora eu vou ter que dar uma olhada na correlação verbal. Outra coisa que a banca ama cobrar. Ou seja, qual é o verbo que vai se harmonizar com o outro, mantendo a coerência textual. Então, eu vou ter que dar uma lida de fato. Olha só que legal. Eu vou pegar logo aqui, ó, o pontozinho, ó. E os vendia às escondidas para obter lucro. Observe que o verbo está no pretérito imperfeito. Tá vendo, ó? Todo o texto está no imperfeito, ó. Entretanto, ao mesmo tempo que acariciava,
verbos terminados em ava, ia, tudo isso é imperfeito, ó. Diante de todos, sem que ninguém suspeitasse. Olha aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo, ó. Suspeitasse, roubava, pretérito imperfeito, ó. Tá vendo? Então eu não posso simplesmente colocar aqui um outro tempo que não seja pretérito imperfeito. Aí vai ficar bem assim, ó. E os vendia às escondidas para que obtivesse lucro. Olha como harmoniza. Agora, olha você falar assim, olha, e os vendia às escondidas para que obtenha lucro. Tá vendo que não tá muito legal esse som? Por quê, Pedrão? Porque não está havendo harmonia entre esse casamento de verbos. É o que a gente chama de correlação verbal, da maneira bem simples, ok? Então, Pedrão, se aqui eu tenho pretérito imperfeito, então o meu verbo aqui, tá, nas opções, também vai estar no pretérito imperfeito, só que como eu tenho um quezinho, é do mundo subjuntivo, letra B, uma questão muito boa, onde a banca trabalha reduzida para desenvolvida e, ao mesmo tempo, a correlação verbal. Essa harmonia de verbos em um texto para que a coerência se mantenha. Beleza? Muito bem. Então, anota isso aí, porque é uma questão casca grossa. E mais uma questão, vamos lá. Galera, questão dada aí também da FGV, vamos embora. Textozinho, eu já grifei alguns verbos e a banca coloca assim. Em relação ao fragmento acima, assinale a opção em que os dois casos apresentam exemplo de voz passiva. Bom, na questão é isso aqui, ó. A banca acaba dando um par aqui de verbo e pedindo aí onde os dois estejam na voz passiva. Lembra da construção? Ou seja, verbo com si, perfeito, e também o verbo ser com particípio. Vamos dar uma olhada no texto? Simbora. Olha que massa. São muito diversificadas. Isso aqui está apenas dando atribuição ao sujeito. Não é uma locução verbal, tanto que não tem nem agenda passiva aqui, ó. Vamos pegar. Essas duas tipologias urbanísticas somam cerca da metade das moradias urbanas brasileiras. Essas duas tipologias são muito diversificadas, tá vendo? Mas, em geral, então, Pedro, isso aqui não é locução verbal, beleza? Ó, vou cortar, não é o mundo passivo aí. Muito beleza, show de bola. Ó, outro verbozinho, assim, criam-se, opa, verbo com si, já tá dando o braço do Armlock, olha só. Criam-se condições, condições são criadas. Então aqui eu tenho, show de bola. Um já vai ter que ter isso aqui, ó. Uma alternativa já tem que ter o criam-se aqui. Muito bem, vamos lá. Condições para que, olha só, essas áreas sejam tomadas por interesses marginais. Pedrão, agora eu tenho um verbo ser, agora eu tenho um particípio. Vou cortar e vou dançar a rocha. 180, 180, 360, papai. Tá vendo, ó? Locução verbal paciente. Primeiro 180, ó, essas áreas, ó, sujeito, paciente. O outro 180, ó, por interesse, ó, preposição por. Agente da passiva, Pedrão. Isso aqui é locução verbal paciente. Isso é voz passiva. Então aqui, ó, show de bola. Muito bom. Impõe, ô coitado, ó, não tem nem si e nem tem nem locução verbal aqui, beleza? Então, filho, fora pra você. E aí, meus amores, as opções criam-se e sejam tomadas, mostrando que com muito pouco, conhecendo um pouquinho de construção, você destrói essa questão. E aí, Pedrão, qual é a alternativa? Ó, muito bem, vamos lá. Cadê? Ó, criam-se, impõe, fora. Sejam tomadas, são muito diversificadas, fora. Impõe, fora. Sejam tomadas, aqui, ó, e criam-se condições. Letra D. Criam-se condições, ok, são muito diversificadas, fora. Então, letra D, D de Cascavel, quebrando no dia da prova, beleza? Vamos lá, mais uma questão também da Prefeitura de Osasco, vamos lá. Uma pessoa que mora no Brasil seja informada de um fato. Se trocarmos o início dessa frase para uma pessoa que, galera, morasse, olha só que legal, mais uma questão de correlação verbal, olha que legal. Eu tenho assim, ó, uma pessoa que mora, presente do indicativo.
Tá vendo? Ó? Seja informada. Eu tenho presente do subjuntivo. Tá vendo? Ó? Tranquilo. Então, esses presentes aqui, ó, estão sim trazendo harmonia. Uma pessoa que mora no Brasil, que essa pessoa seja informada. Mas agora a banca vai trocar e vai botar assim, ó, que morasse. E aqui você tem o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu morasse, tu morasses. E aí, Pedro, se a banca tá me dando aqui, galera, ó, um pretérito imperfeito subjuntivo, para que eu continue, eu vou também procurar um pretérito imperfeito, para que tudo fique bonitinho. Aqui eu tenho, ó, letra A, seria é futuro, tá fora, beleza? Ó, será futuro do presente, fora. Fosse, aqui eu tenho um pretérito imperfeito, deixa aqui bonitinho. Fora é o pretérito mais que perfeito, tá fora. E for é futuro do subjuntivo, beleza? Então também tá fora. E aí você mata a questão e é sempre bom que você dê uma lida para poder sentir que tá tudo bonitinho. Assim, ó, uma pessoa que morasse no Brasil, fosse informada, morasse no Brasil, fosse informada. Tudo flui, tá tudo bonitinho. Letra C, questão muito boa de correlação verbal, muito massa. Vamos lá, mais uma. Vamos lá, meus amores, mais uma questão. Essa questão é muito boa. Vamos lá. Uma pessoa que mora no Brasil seja informada de um fato que esteja ocorrendo do outro lado do mundo. E aí as formas verbais aqui, ó, esteja e o seja. Vamos lá, a banca quer saber o seguinte. Ela já diz que é subjuntivo, ó. As formas verbais no subjuntivo, seja informada e esteja ocorrendo, indicam, meus amores, olha só que legal. O subjuntivo é aquele mundo, tá, da incerteza, né? Algo impreciso, duvidoso, eventual. Você não sabe, tá, se realmente vai acontecer ou não. Então traz sempre uma incerteza, traz sempre uma possibilidade, ok? Pode acontecer ou não. Olha lá, talvez ele chegue mais tarde. Pode acontecer. Se não viessem, não esclareceriam a situação. Quando chegarem, então, quando isso acontecer, então a possibilidade traz incerteza, traz dúvida no enunciado. Vamos então. Outra coisa bacana é você entender que ele quase sempre tem essas conjunções, ó. Por isso é conhecido como o tempo, o mundo conjuntivo. Então já traz esse bracinho do Armlock. É um que, é um talvez, é um se ou quando. Tá vendo? Ó? Talvez, se, quando. Isso é muito bacana para você reconhecer que esse verbo já está no subjuntivo. Beleza. Quando eu chego aqui nas opções, olha que legal. A banca diz, indica, você já fica pensando, pô, possibilidade, né? Ó, possibilidade. Uma pessoa que mora no Brasil seja informada de um fato que esteja ocorrendo do outro lado do mundo, tá? Então, possibilidade. Você tem ação a acontecer? Não, não é isso. Possibilidade de ocorrência? Sim, pode acontecer ou não. Eu já deixo aqui a letra B já marcadinha, feliz da vida. Uma certeza de um fato, certeza de jeito nenhum. Uma dúvida, beleza, sobre um fato futuro, temos aqui, ó, no presente, que esteja ocorrendo, tá vendo? Ó, o momento é presente, não é futuro. Então, já cortei aqui. E o subjuntivo faz uma referência a um fato improvável. Olha só, o improvável é aquilo que tende a não acontecer. É aquilo que já tende para não acontecer. Então, eu ficaria aqui de orelhinha em pé. Tá vendo? Porque também improvável é algo incerto, mas há uma tendência que não vai acontecer, ok? Que a coisa já não vai ser realizada. Você fala assim, pô, cara, é improvável, ou seja, quase certo de que isso não vai acontecer. E aqui, pelo menos no contexto, traz essa possibilidade de ocorrência, ou seja, fato que esteja ocorrendo. Não é que é improvável, é que pode acontecer, há uma possibilidade de ocorrência. Então, a melhor opção aqui, realmente, é a letra B. De fato, a FGV gosta de situações e situações. E muitas vezes, o legal mesmo é que você contextualize, ok? É bem melhor do que você já ir às pressas querer marcar. Então, Pedrão, show de bola. Já entendi que essa pessoa que mora no Brasil, ela seja informada, essa possibilidade de um fato que esteja ocorrendo.
ou seja, também tem uma possibilidade de ocorrência. A melhor opção é a letra B. Beleza, meus amores? Detone aqui, fique ligado, ok? Vamos lá, mais uma. Mais uma questão, vamos lá. A forma do imperativo, papai, imperativo, conjugação verbal, hein, galera? Falou imperativo, é o mundo da ordem, da súplica, do pedido, também do desejo imperativo, ok? Sempre lembrando que ele não tem a primeira pessoa. Por quê? Porque você não pode se dar uma ordem. Então ela já começa a conjugação no tu, tá? Tu, ele, nós, vós e eles. Beleza. Não se assuste. É conjugada na terceira pessoa do singular. Beleza. Se passarmos esse segmento do texto para a terceira pessoa do plural, a forma verbal é: a banca só quer saber, nego, como está a sua conjugação, ok? E aqui vai uma sacada das Arábias. Todo imperativo negativo, 100% dos casos, ele é idêntico ao presente do subjuntivo. Basta você conjugar o subjuntivo, tirar aqui, ó, a primeira pessoa, porque não tem, e colocar o não, tá? Então, ó, não assustes tu, não assuste você, não assustemos nós, não assusteis vós, não assustem vocês. É só agora você procurar. É idêntico, tá vendo? Ó, pode conferir, é idêntico, 100% dos casos. Então, ó, não se assustem. Claro que a banca daqui a palavra atrativa, obrigatoriamente temos que ter aqui a próclise e a letra C vai se configurar. Só quem estava olhando já a conjugação, ó, fora, fora, fora e fora. Só pela conjugação. Por mais que não se atentasse aqui à questão da colocação, também a banca não deu vacilo, né? Tá colocando o ênclise, ela colocou todas as opções em próclise, só cobrando de você a conjugação. E imperativo é puramente conjugação, tá? Sacada. Subjuntivo, presente subjuntivo é igual ao negativo. Tire a primeira pessoa do subjuntivo, bota o não e saia correndo pelado aí na praia. Questão puramente de conjugação. Boa, vamos lá, mais uma. O traje especial é usado pelos exterminadores do mosquito da dengue. Essa frase do texto encontra-se na voz passiva. A forma correspondente à voz ativa é, meus amores, olha só, questão de transposição, da ativa para passiva, passiva para ativa. Pedrão, tem técnica? Com certeza. Decora o seguinte: se na voz ativa você tem um verbo, na voz passiva você tem dois. Como a banca me deu voz passiva e que é ativa, então eu vou procurar a opção que só tem um verbo. Beleza? Porque voz passiva, com dois verbos, eu tenho que ter um na ativa. Se aqui eu tiver três verbos, então aqui na ativa eu vou ter que ter apenas dois. Então, muito simples. 2 na passiva, 1 na ativa. 3 na passiva, 2 na ativa. Tá vendo? Por que, Pedro? Por que diminui? Porque o verbo ser vai sair. Por que aumenta? Porque quando você sai da ativa para passiva, o verbo ser vai entrar. Quando você sai da ativa para passiva, tá vendo? Está acrescentando. O verbo ser entra para formar a locução paciente. E da voz passiva para a voz ativa, esse verbo ser vai sair. Então, muito massa. Quando eu pego aqui o comando, eu tenho assim, ó, é usado. Tá vendo? Ó, a minha locução, eu tenho dois verbos. A minha opção, eu tenho que ter apenas um verbo. Contando, olha quanto a gente já elimina aqui, ó. A letra A eu tenho um. Beleza, mas eu tenho um se. Tá vendo, ó? Então, isso aqui é passivo. Fora. Na letra B, ó, eu tenho apenas um verbo. Show de bola, deixa aí. Na letra C, eu tenho o seguinte, ó. Usaram. Um verbo só. Show de bola. Na letra D, se for usado, eu tenho dois verbos. Fora. Na letra E, sendo usado, eu tenho dois verbos. Fora. Já eliminei 3 opções. Estou entre a letra B e a letra C. E agora, Pedro, para eu matar a questão, vá ao comando e olhe o tempo verbal que ele está colocado, beleza? E aí você vai procurar o mesmo tempo nas opções. Aqui, ó, peguei o verbozinho presente do indicativo. Na letra B, presente do indicativo. Matei a questão. Na letra C, pretérito perfeito. Usaram. Tá vendo, ó? Então só pode ser a letra B. Vamos ver? O traje especial é usado pelos exterminadores do mosquito. Os exterminadores do mosquito da dengue usam
o traje especial. Muito simples. Então, Pedrão, vou contar e vou olhar o tempo e vou matar facilmente. Você não vai errar nenhuma questão utilizando essa técnica. Beleza? Vamos lá, mais uma. Vamos lá, galera, mais uma questão dada, vamos ver. Existe um protocolo para identificar os focos. Se colocássemos o termo um protocolo no plural, uma forma verbal adequada para a substituição da forma verbal existe seria. Meus amores, pode anotar. A banca ama o verbo existir e o verbo haver. Não é só FGV, como qualquer banca tradicional. Pedrão, qual é o esquema? Você vai colocar verbo haver, sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, sentido de um tempo passado. Ele sempre será impessoal. Ou seja, ele não tem sujeito, por isso fica sempre na terceira pessoa do singular. Porém, ele sempre vai ter objeto direto, algo que a banca ama cobrar em sintaxe, e eu vou trazer para cá. Já o verbo existir é o contrário. Ele não vai ter objeto direto e vai ter sempre sujeito. Então, existe um protocolo existe. Isso aqui é o sujeito, ó, tranquilo. A banca pede para usar o plural. E aí o verbo, já me dá aqui o verbo haver, ó. Verbo haver, sentido de existir, 3 PS, Pedrão. Ão é plural, fora, haviam, fora, houveram, fora. Eu tenho a e houve, tudo no singular, beleza. Vou olhar ao mesmo tempo, ó. Existe é presente, houve é o que, galera? Pretérito. Então, ó, só pode ser o que? A letra C. Ah, tá vendo? Ó, normal. Ou seja, verbo haver, sentido de existir, sempre 3 PS. Então, há um protocolo para identificar. Não tenho mais sujeito e acabo tendo um objeto direto, muito simples. Vai copiar isso aqui e matar bonito. Vamos lá, nossa última questão. E nossa última questão, galera, vamos lá. Novamente a banca me dá um textozinho, eu já pulo esse texto, vou logo ao comando, ó. Assinala a opção que indica a forma verbal que exemplifica voz passiva. Preferência da banca. Galera, ou eu tenho verbo com si, não é isso? Ó? Ou eu vou ter o quê? A locução verbal paciente. Letra A, você tem um verbo ter com particípio. Isso aqui é o quê, galera? Tempo composto. O sentido aqui é ativo, não é passivo. Fora. Letra B, foram registrados. C com particípio, deixa aí. Dizem, não tenho nem si nem locução, fora. D, identificar, nem tenho si nem locução, fora. Letra E, avisa, nem tenho si nem locução, fora. E aí eu mato, ó, tranquilo. Tá vendo? Ó, sem ler nada, sem ler nada. Olha agora, só quiser conferir, só este ano já foram registrados cerca de 15 mil casos, ó, sujeito, tá vendo? Ó, cerca de 15 mil casos da doença foram registrados por alguém, segundo dados da prefeitura, então pela prefeitura, beleza? Então é a voz sim passiva, muito fácil, muito bacana,